E agora com vocês, os 100 Papas na Língua de hoje. O seu jornal diariamente necessário. Com ele, Geraldo Carvalho. Alô, alô, gente amiga do jornal A Voz do Povo. Geraldo Carvalho sou eu. Se aparecer outro por aí, é picareta, sem vergonha, falso, pode mandar prender. Eu não tenho papas na língua e falo a verdade, doa a quem doer. Gente, uma ótima noite, estamos dando início, né, ao jornal A Voz do Povo. Deixa eu só carregar aqui as coisinhas, porque vocês sabem que ao vivo é ao vivo, né? Então, deixa eu só acertar aqui, deixa eu ver aqui direitinho, tal, pronto. Hoje é dia 22, né? Hoje é dia 22, tá? Que na verdade nós estamos no dia 22, olha só que maravilha, hein? Deixa eu agora já compartilhar aqui com o pessoal, tá bom? Hoje é dia 22 e estaremos aí mandando e dando muito recado, trazendo muitas informações. Vamos trazer muita coisa, muita curiosidade, principalmente a quem mexe e adora e é simpatizante pela área espírita, tá bom? Vou trazer também os aniversariantes do dia, vou trazer muita coisa interessante, vou trazer, inclusive, vou trazer, inclusive, muita gente. Olha, comecei é só eu começar o programa, já o WhatsApp meu já não para. Quase 46 mil contatos aqui, é complicado, gente, para responder, viu? Para responder. Olha, até eu digo para vocês, quando vocês mandam um recado para mim, alguma mensagem, eu já atendo rápido, de imediato, até, na verdade, deem graças a Deus, viu? Porque é muito complicado eu poder chegar e estar respondendo tantas pessoas ao mesmo tempo, tá bom? Mas olha, são 19 horas e 4 minutos. Daqui a pouquinho eu vou ter o prazer imenso de ter com vocês o presidente, olha só que bacana, hein? O presidente da União das Sociedades Espíritas Local de Itapetininga e região, o senhor Miguel Ângelo, que vai tirar a dúvida de muitas pessoas. Já me enviaram muitas perguntas quando eu anunciei a presença, várias pessoas me mandaram várias perguntas e dúvidas que eles têm, são pessoas simpatizantes e não, que são também de outras religiões, me enviando sobre a doutrina espírita, tá bom? Então, eu já quero deixar bem claro aqui para vocês que, olha, é muitas perguntas, mas não vai dar, na verdade, não são tantas perguntas que eu acho que eu vou ter que programar um outro programa com o seu Ângelo para que ele realmente possa responder. Porque são perguntas e dúvidas saudáveis, interessantes, e outra sobre a questão da vida, a vida humana, né? E que são coisas bacanas de se ouvir, muitas curiosidades, né? Então nós vamos lá, daqui a pouquinho eu já vou só mandar aqui primeiramente os nossos parabéns, tá bom? Vamos mandar o parabéns aqui rapidinho, são 19 horas e 5 minutos, para a Nicole Andrade Gonçalves, tá bom? Também a Ana Carolina Carvalho. Oi, Aninha, um beijão bem forte para você, minha sobrinha. Parabéns para você pelo seu dia, tá bom, minha querida? Que o Papai do Céu abençoe muito você, tá bom? A Nathalie Marques Franciscone tá fazendo aniversário hoje também. A Fernanda Barbosa, o Fábio Fortes também, o Itapê Frete, também o pessoal da empresa Itapê Frete também estão fazendo aniversário hoje. Olha, parabéns, sucesso a vocês, tá bom? Felipe Moreira, o meu querido e sempre ilustre e vamos dizer assim, eterno, né? Promotor Eliel Ramos Maurício, um forte abraço, parabéns, tá bom, meu querido doutor Eliel? Sempre trazendo, todo final de ano, esse meu querido sempre faz questão de estar aqui trazendo uma garrafinha de vinho para mim, olha que gostoso, hein? Tá bom? Ele e a senhora dele, tá bom? Também temos aqui aniversariantes de ontem, dia 20, né? A Grazi Costa, o Tadeu Oliveira, que é o da borracharia Tadeu. Ô, Tadeu, meu querido, um forte abraço, parabéns para você, viu, meu amigo? A Lisa Robe, também Jana Caetano,
a Guarda Municipal de Itapetininga, que completou aniversário dia 20, é isso mesmo. A Mayuri Enzo Kachowski. É um nome meio complicado, mas está falado aí, tá bom? Parabéns também a Lucilene Lima, a Silvia Cavalcante, Giane Zacarias de Melo, Dito Carvalho, Adriana Amaral, Amanda Rodrigues, Angelita Oliveira Figueiredo, fez dia 21, hein? Olha o pessoal do dia 21. A Marli Juravisky. Parabéns, minha querida, para você que está sempre acompanhando o nosso jornal também. O meu amigo, que faz sempre som também, o Mário Jorge Gonçalves, o Alexandre Pinheiro, Graça Souza Domingos, a Adriana Miranda, a Maria Emília Santos, muita gente completando anos, em idade, hein? Olha que maravilha. Maria Emília Santos, Silvio Luiz Antunes da Silva, Lisbeth Alexandre, Silvio Antunes, Eliana Almeida, Elianinha, querida, lá da Prefeitura Municipal do setor de farmácia, né? Olha essa, uma pessoa maravilhosa, prestativa, né? Olha, Eliana, um beijão bem forte no seu coração, muito obrigado, sempre quando eu precisei, berrei para você, você sempre estava lá prestando e sempre esteve prestativa para atender a população, tá bom, Eliana? Um beijão bem forte para você, o Mário e a todos da sua equipe da farmácia municipal, tá bom? Mário Gonçalves, Elaine Camargo, Silvio Luiz Antônio Silva, Laudiceia, minha querida Laudiceia Muniz, um beijão bem forte para você, minha querida, tá bom? Que Papai do Céu sempre esteja ao lado de sua família também, tá bom? E muito obrigado pelo carinho. E parabéns novamente, Tatiana, vamos fazer mais bingo, Laudiceia, estamos na hora de fazer mais bingo aí para ajudar a comunidade, hein? Tatiana Cristina Leonel, tá certo? É muita gente. Mas, olha, desejo a todos vocês parabéns, felicidades, que Papai do Céu sempre esteja bem abençoando, independente da religião de cada um, tá bom? Mas que o grandão lá em cima esteja abençoando e dando muita saúde e muita felicidade, e acima de tudo, saúde, gente. Saúde é o que nós precisamos. E de esperança e paz espiritual também nós precisamos para todos, tá? São 19h09. Agora eu já vou enviar já o link também para o seu Ângelo, já para ele poder já entrar e participar. Deixa eu já mandar aqui o link para o seu Ângelo, para ele poder entrar e participar e tirar várias dúvidas, hein, gente? Várias dúvidas. Enquanto isso, eu já vou vendo aqui, tem pessoas participando, deixa eu ver aqui. É muita gente, olha, meu WhatsApp aqui não para aqui, gente. É muita gente participando. Deixa eu ver aqui, opa, olha, vários comentários, olha, vários, deixa eu ver. Sandro, boa noite, meu querido. Boa noite, o Sandro, tá bom? A Carme Lima de Oliveira também dando boa noite. Boa noite, Carme. Sua filha faz aniversário dia 25, é isso? Olha, opa, daqui a pouquinho já vamos falar aí com seu Ângelo. A Carmen está avisando que a filha dela vai fazer aniversário dia 25. Tá aí dado, então, o parabéns antecipado, tá bom? A Antônia Maria Vaz, boa noite também, Antônia. Maria Alice, Flamínio Cruz, do Sindicato dos Comentários. Olha, também está fazendo aniversário, maravilha. Olha, são muitas pessoas. O Nishida, daqui a pouquinho eu falo o nome de vocês. Primeiramente, eu faço questão de apresentar todos vocês aqui, tá bom? Uma pessoa muito querida na população de Itapetininga e região, tá bom? Que fala sempre referente à doutrina espírita. Ele é o presidente da União da Sociedade Espírita Local, senhor Miguel Ângelo. Boa noite, senhor Miguel Ângelo. O senhor está conseguindo me ouvir, Miguel Ângelo? Estou ouvindo bem, e você? Está me ouvindo? Tá, isso. Se puder dar uma aumentadinha de nada no microfone do senhor, eu agradeço. Pode falar. Aumentei, e agora? Isso, agora põe só a paletinha um pouquinho bem próximo da boca, aí fica maravilhoso. Eu é que agradeço o convite que você nos faz, Geraldo, e muito honrados de participar do seu programa, do seu jornal, e estamos à disposição. Seu Ângelo, olha, eu vou trazer uma coisa aqui para o senhor. São tantas perguntas que depois que eu anunciei a sua presença, que me fizeram no WhatsApp,
para o senhor ver, tem uma noção mais ou menos, eu tenho quase 46 mil contatos no WhatsApp. São tantas perguntas que me fizeram, tantos simpatizantes como não simpatizantes de todas as religiões. E dúvidas, eu achei interessante, que são dúvidas que até eu mesmo, pessoalmente, particularmente, eu tenho, entendeu? E eu já vou começar com o senhor, que eu sei também que o senhor está muito atarefado, o senhor tem são muitas jornais e muitos programas que o senhor participa, principalmente lá no USE, né? No programa do YouTube, né? Mas deixa eu ver aqui onde que estão as perguntas e vamos começar com a seguinte pergunta. Seu Ângelo, olha, a primeira pergunta sobre doutrina, inclusive a questão da Allan Kardec, né? O que acontece, bem, vamos lá dizer. Bom, antes dessa pergunta, vem dizer, seu Ângelo, o que vem a ser a doutrina espírita? Allan Kardec, por gentileza. Bem, primeiramente vamos falar sobre Allan Kardec. Allan Kardec é um pseudônimo, não é o nome real de um personagem que é um cientista da França do século XIX, que era um pedagogo, estudou na história de Verdun, na Suíça, ele era discípulo de Pestalozzi e era estudava a ciência do magnetismo. E é que, com uma certa altura de sua existência, ele teve contato com fenômenos que vinham especialmente em Paris, que eram fenômenos chamados de efeito físico, fenômenos que tratam de correntes que ficaram conhecidas como as mesas de e se reputavam a determinadas situações em que as mesas acabavam por se movimentar sem nenhuma influência aparente, e esses fenômenos foram ganhando corpo em Paris. E Paris, à época, é bom que se diga, era o centro cultural do mundo, né? Paris era a capital da cultura daquela época. E, portanto, quando surgem esses fenômenos, toda a atenção da sociedade parisiense voltava-se para isso. E era muito comum, naquela época, que nos saraus ou nas reuniões sociais, logo depois de algum tempo, se faziam as chamadas evocações dos espíritos. E ali, esses fenômenos então aconteciam, as mesas levitavam no ar, as mesas depois passaram a responder perguntas, vez de pancadas, e isso chegou ao conhecimento do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Esse era o nome de batismo de Allan Kardec. Ele vai assumir depois esse pseudônimo de Allan Kardec, para que não houvesse nenhum entre os nomes na cultura francesa, porque ele era um homem de ciência, era um homem estudioso, era um pedagogo, havia escrito diversos métodos de ensino que foram assumidos tanto na Alemanha quanto na França, e ele era laureado ou era homenageado pela Academia de Arras, que seria, na época, alguma coisa comparável hoje com o prêmio. E ele, então, participando. Então, gente, olha, são perguntas interessantíssimas, inclusive entre elas, tem muitas perguntas aqui, ó. Inclusive, na questão, principalmente uma nessa aí, a questão do suicídio, né? O que se a alma se perde, se tem salvação, se ela fica vagando, entendeu? São muitas perguntas. Então, agora deixa eu... agora o movimento, pelo menos, da Câmara tá maravilhoso agora. Tá. Só Então, quero ouvir o senhor. Vamos tentar. Você está me ouvindo? Até a voz maravilhosa. A voz nítida e alta. Ó, e a filmagem também, o vídeo também muito nítido. Muito maravilhoso. Sem delay, o senhor está mexendo, falando, e está super natural agora. Agora sim, agora eu vou poder, e a população vai poder ouvir realmente tantas dúvidas e com tanta natureza, né, e naturalidade como a gente deseja. Seu Miguel Ângelo, aproveitando, o que acontece com a alma de pessoas que se suicidam? Elas perdem a alma? A alma tem salvação? Ela fica vagando? Bem, a questão da alma é a questão da imortalidade. E é o que exatamente o Espiritismo comprova
com dados, com observações, com método que tem um caráter, inclusive, científico. A alma, portanto, seria, nessa sua colocação, a permanência da vida em espírito depois da perda do corpo. O que existe é o mundo espiritual, um mundo invisível, interpenetrado ao nosso mundo, e que é o nosso mundo de origem. É de onde nós viemos e é para onde nós voltaremos. Portanto, a Terra, como nós conhecemos, poderia deixar de existir, e nós continuaríamos sendo imortais, vivendo nessa outra dimensão, nesse outro plano, que para a grande maioria das pessoas é um plano invisível. Então, dessa maneira, quando se fala em suicídio, o suicídio é um atentado contra a vida. Nós poderíamos chamar que é um ato de lesa humanidade. Deus nos deu a vida, e somente Deus tem o direito de tirá-la, através dos meios naturais que nós chamamos de processos de desencarnação ou de morte, mas a morte do corpo físico. E o que ocorre no fenômeno da morte é que, por falta de habitabilidade no corpo físico, o espírito é obrigado a se retirar do corpo quando rompem os laços, os liames, que unem o espírito ao corpo. O ato do suicídio é um ato atentatório contra a própria vida. E isso trata-se de um fato indesejável. E o espírito que se suicida, ele vai ao mundo espiritual e encontra exatamente o oposto àquilo que ele procurava fugir. Se ele estava em desespero, seu desespero aumenta. Se ele queria dar cabo da própria vida, ele vai perceber que a vida continua. Se ele queria fugir de um estado de vergonha, essa vergonha irá aumentar para ele no mundo espiritual, até que ele possa se recompor e os espíritos benfeitores, que são os nossos anjos guardiães, irão então socorrê-lo, resgatá-lo de estados de sofrimento, de desarmonia, e trazê-lo novamente para a oportunidade da vida que ele interrompeu. E essa vida interrompida vai requerer dele uma readaptação. Ele vai se reprogramar, ele vai planejar uma nova existência na Terra, e ele vai voltar a nascer na Terra. E devido ao suicídio lesar o corpo espiritual, todos nós temos um corpo espiritual, a que Paulo de Tarso chamava de o corpo incorruptível. Esse corpo que permanece e que não está sujeito às alterações da matéria, ele sofre lesões de caráter mental e, normalmente, o suicida volta a renascer com problemas que nós chamamos congênitos. Não estou generalizando, estou dizendo que isso acontece normalmente com o suicida. Se, por exemplo, ele desferiu um tiro contra a própria cabeça, ele volta com uma lesão cerebral, por exemplo. Se ele ingeriu veneno para dar cabo da própria vida física, ele pode voltar numa outra existência com uma fragilidade no seu sistema digestivo, e assim sucessivamente. Então, o suicídio sempre é um ato enganoso que leva o espírito a um estado de sofrimento, que ele vai reconhecer depois que se conscientizar de que assumiu uma atitude que não deveria. E então, ele volta à Terra num novo corpo, através da reencarnação, para concluir e dar continuidade ao seu processo evolutivo. Foi o que nós poderíamos chamar de um desvio de rota. Ele, então, agora assumirá normalmente essa nova condição. E, normalmente, todos suicida, ou seja, aquele que já foi suicida, ele vai ter a tendência ao suicídio. Ele vai ter a tendência a fugir da vida novamente, porque aquilo ficou como uma imagem marcada de uma experiência malsinada que ele sofreu. E ele terá que enfrentar esses conflitos, que normalmente são de caráter emocional, psicológico, até que ele se recomponha, até que ele volte a se reequilibrar. E a partir disso, então, a vida continua, sempre com a reencarnação
sendo a oportunidade bendita que Deus oferece àqueles que se equivocaram, para que, voltando à Terra, aos cenários de onde ele mesmo cometeu o delito, ele possa se recompor, possa se reconstituir e continuar a sua viagem de evolução e de progresso infinitos. Seu Miguel Ângelo, o senhor falando na questão citou muito a questão do retorno, que no caso seria a reencarnação. Agora, no caso, por exemplo, antes disso, de chegar na reencarnação, a vida após morte existe? Existe realmente as aldeias de cura? Como são? A vida no mundo espiritual é a vida verdadeira. É a vida pujante, é a vida que pulsa com toda a sua grandiosidade. A Terra é uma pálida cópia da vida do mundo espiritual. E no mundo espiritual, todos nós estamos vinculados ao que nós chamaríamos de uma colônia espiritual, uma cidade espiritual organizada através de instituições, de departamentos, de ministérios, que são aqueles que nessa organização estabelecem, inclusive, aquilo que nós precisamos aprender. Durante a erraticidade, ou seja, durante o período entre uma reencarnação e outra, o espírito está nessa vida espiritual e normalmente ligado a uma organização no mundo espiritual, que Jesus, no Evangelho, traz com as seguintes palavras: na casa de meu Pai há muitas moradas. E essas moradas são exatamente os diferentes planos, os diferentes mundos. Então, quando nós estamos, portanto, na Terra, é porque nós viemos à Terra patrocinados por uma organização do mundo espiritual que nos favoreceu com a bênção de uma nova existência, a fim de que nós pudéssemos continuar o nosso processo evolutivo. Aliás, é através do processo evolutivo que nós percebemos as diferenças entre as pessoas. Nós vemos, por exemplo, um indígena que vive na selva. Então ali está um espírito ainda muito infantil, criado mais recentemente por Deus do que nós mesmos. Então, ele está num processo de evolução, e nesse processo de evolução, ele passa por diferentes etapas. Então, há a vida física, há o desencarne, ou a desencarnação pela morte, ele vai ao mundo espiritual, aprende, reavalia, e depois uma nova programação é feita para que ele volte e retorne à Terra. Então, a reencarnação, ela não é uma crença para o Espiritismo. A reencarnação é um fato científico e, portanto, faz parte das leis naturais, as leis que nos regem a vida. Assim, a reencarnação é um ato de justiça e de bondade divinas. A reencarnação é a única condição para que nós possamos explicar a justiça de Deus. E eu vou oferecer um exemplo ao nosso ouvinte. Imaginemos que alguém está numa família e ali ele nasce como uma criança perfeita, uma criança inteligente, que terá todas as possibilidades do seu futuro ser grandioso, iluminado, produtivo. Nessa mesma família, nasce o irmão dessa criança e ele nasce com uma lesão cerebral. E ele estará, portanto, condenado a viver toda a sua existência numa cama, sem mobilização, sem se movimentar. E se nós pensássemos que os dois foram criados por Deus, Deus lhe deu a cada um deles a vida. Por que Deus daria a um uma vida de perdição, uma vida de dificuldades, uma vida onde aparentemente não teria nenhum sentido, como uma criança que nasce com uma lesão cerebral grave, e seu irmão, na mesma família, na mesma casa, nasce todo perfeito? Então nós perguntaríamos, se fosse somente a unicidade, ou seja, a única vida, onde estaria a justiça de Deus? Se os dois são filhos de Deus, se os dois foram criados por Deus. Então, não há como explicar
essas aparentes injustiças que acontecem em nossa vida e que nós observamos com muita frequência. Somente a reencarnação pode oferecer essa resposta. E essa resposta, portanto, é por conta da bondade divina, é portanto da misericórdia, que se alguém nasceu naquela condição mais difícil, é porque trouxe de vidas passadas marcas que produziram aquelas lesões na vida presente. Então se trata da lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. E, portanto, Jesus trata no seu evangelho a respeito dessa lei. Ele vai falar sobre a cada um será dado segundo as suas obras. A cada um será dado efeito. Segundo as suas obras, causa. Então, lei de causa e efeito. Então, portanto, o próprio Cristo tratou disso. Ocorre que foi mal interpretado, que a continuidade das suas ideias foram, de alguma forma, desnaturadas, e que a teologia humana tentou interpretar a sua maneira e trouxe, portanto, essas novas ideias para os dias atuais. E exatamente não conseguem explicar, não conseguem dar consolo às pessoas. Então, nesse exemplo que nós oferecemos dos dois irmãos, que nasceram na mesma casa, da mesma família, um tetraplegia, o outro com uma vida de inteligência brilhante, de grandes realizações, como deverá efetivamente fazer. Os dois continuarão sempre a progredir. E aquele que teve uma lesão cerebral nessa vida, logo depois, ele sofrerá o processo da morte, e deixando no corpo físico as limitações que marcaram aquela existência, agora, com o seu corpo espiritual, ele poderá buscar a normalidade, o reequilíbrio, a harmonia com a lei divina e reencarnar novamente, agora, numa próxima existência, num corpo perfeito. Assim se faz a justiça divina para um processo de aprendizado que, afinal de contas, é o da evolução e o do progresso permanentes. Seu Miguel Ângelo, aproveitando que o senhor falou na questão do espírito e principalmente na questão do consolo, né, humano. Aí, aproveitando agora, inclusive, estamos fazendo uma pergunta aqui. Seu Miguel, o espírito, olha bem, presta bem atenção, seu Miguel. Estão perguntando, seu Miguel, o espírito está presente no seu próprio velório? Aí eu aproveito para outra pergunta que também está na mesma pauta. Quando as pessoas vão no cemitério, seu Miguel, homenagear os parentes, os falecidos estão lá os recebendo? Eles vê? Bem, quando o espírito se separa do corpo, ele sofre um natural processo de inconsciência. O fato da morte não é dolorosa. Esse fato da morte não é doloroso para o espírito, porque normalmente ele perde a consciência no momento em que acontece o desenlace, ou seja, o rompimento dos laços que mantêm a vida no corpo físico e que são laços a partir do próprio espírito. Quando rompem esses laços, acontece a morte física. E o espírito, normalmente, nesse momento, ele está num estado de inconsciência. Faltou oxigênio no cérebro, ele perdeu a consciência, ele está num coma profundo. Então. Agora, a questão fica ligada a como será o despertamento do espírito no mundo espiritual. Como ele passará por essa fase que nós chamamos de uma fase de perturbação espiritual, que é o período de adaptação do espírito ao novo mundo, com um novo corpo, que não é o físico, é o corpo espiritual. Então, o que acontece? Quando nós que ficamos na Terra, temos a partida, através da morte, dos entes queridos, e então nós, pelo pensamento, imaginamos a respeito deles, nos lembramos deles, temos esta saudade, essa lembrança, eles serão atingidos pelo nosso pensamento.
Porque a linguagem dos espíritos, basicamente, é a linguagem do pensamento. É a transmissão do pensamento que eles captam, com muito mais facilidade que nós, porque eles não têm o corpo físico. E o corpo físico, portanto, seria um obstáculo a essa percepção. Daí a nossa necessidade de verbalizarmos o que nós estamos pensando para nos fazer compreendidos. Para o espírito, não. A linguagem do espírito, basicamente, é a linguagem do pensamento. Então, quando nós pensamos, nós atingimos o espírito. E se nós, com o nosso pensamento, atraímos o espírito, se ele tiver liberdade suficiente e capacidade de se mobilizar, ele virá até nós. Ele virá até nós. Então, nos rituais e nas celebrações do dia de finados, muitas vezes as pessoas vão ao túmulo, onde ali só existe o corpo físico que está em decomposição, se não já totalmente decomposto. Então o espírito não deverá estar ali, porque se ele estiver ali ainda ligado ao corpo, ele está sofrendo uma dificuldade muito grande, porque a morte separa o espírito do corpo. E se ele fica ligado ao corpo, é porque ele está num estado de inconsciência. Ele não sabe ainda que ele morreu. Ele não sabe que ele sofreu o processo de desencarnação. Então, ele deverá ser esclarecido. Ele deverá ser auxiliado, socorrido, para que ele compreenda que ele já não mais pertence ao mundo físico, que ele voltou ao mundo de origem. Agora ele é o espírito livre do corpo físico e terá que se adaptar a esse novo mundo, a essa nova vida, onde as percepções são diferentes, onde existem algumas importantes diferenças em relação à vida física, mas a vida continua. A vida continua incessantemente, porque todos nós somos imortais. Desde que criados, somos imortais. Portanto, desde que criados, somos eternos. Olha, sinceramente, interessantíssimo essas suas palavras, a sua mensagem e esse seu estudo, e a teoria, né, principalmente. Porque é uma dúvida, e muitas vezes as pessoas procuram esse consolo, né? Mas é uma realidade. Se elas ainda continuam no corpo, elas estão ali ainda, quer dizer, não aceitando ainda a morte, né? Então não seria, na verdade, até satisfatório as pessoas acharem, ah, não, elas estão aqui, elas estão me ouvindo, elas estão me sentindo, sendo que elas estariam, na verdade, até sofrendo, né? Então, sim. O que ocorre exatamente com o processo da morte, que nós chamamos de desencarnação, é que os vínculos de afeto entre os entes queridos se mantêm mesmo depois da morte. Então, esses vínculos estabelecem afinidades. E essas afinidades é que mantêm a ligação mesmo no pós-morte. Agora, quando existe, para aqueles que ficaram na Terra, a revolta, a mágoa, a queixa, a inaceitação, aquele ente querido que partiu, ele recebe o impacto desses pensamentos. E ele, normalmente, se entristece, porque a morte, sendo um fenômeno natural, em qualquer idade, a morte leva-nos a essa outra dimensão. Agora imagine-se um ser querido que deixou na Terra um coração amado, e aqui, onde ele se encontra, no mundo espiritual, ele nada pode fazer para reverter aquela situação. E ele vê seu parente sofrendo, ele sente pelo pensamento, pelas emoções externadas por aqueles que não aceitam a morte, ele sente-se de alguma forma responsável pelo sofrimento de um ente querido e se angustia também. Então, é muito importante que quando nós pensarmos nos nossos entes queridos que já se foram, que já transpuseram os portais da morte física, nós sempre nos lembremos dos bons momentos. Sempre nos lembremos com gratidão pela convivência que aconteceu, pelo amor que nos uniu, pelas afinidades, pelas simpatias que nós desenvolvemos na experiência física. E ter a certeza de que logo mais nós nos reencontraremos. Porque todos voltarão ao mundo espiritual. Todos nós sofreremos o processo da morte como um fato natural. E existe ainda aqui uma outra curiosidade para muitas pessoas, que são os reencontros espirituais com aqueles que já partiram em relação aos seus parentes, os seus amigos queridos que ficaram na Terra.
Isso pode acontecer através do fenômeno do sono, o sono físico, o nosso sono de todas as noites. Então, quando nós dormimos, quando nós levamos o nosso corpo ao repouso, nós temos a liberação do espírito em relação ao corpo. Assim é desejável que aconteça. Até para que haja um repouso do corpo físico, que sofre a influência impactante do pensamento contínuo do espírito sobre o cérebro e sobre a equipagem física, o corpo físico. Então, quando nós dormimos, a nossa tendência é desprender-se. Desprender-se do corpo físico. E entramos no mundo espiritual. Entramos no mundo invisível agora como espíritos momentaneamente separados do corpo pelo fenômeno do sono. E aqui nós entramos num capítulo que é muito interessante, que é o capítulo dos sonhos. Os sonhos. Então, nós poderemos, por exemplo, ter encontros espirituais com seres queridos que já se foram. Eles estão já vivendo o pós-morte, e nós, desprendidos do corpo, mas ainda ligados ao corpo, poderemos encontrá-los em determinadas situações e com uma autorização superior. Se isso for devido, se isso for produtivo, isso pode acontecer. Então, é a possibilidade de nós nos reencontrarmos através do sono físico, quando desprendemos-nos e vamos ao mundo espiritual, e poderíamos, então, nessa condição, nos encontrarmos com os seres queridos que já se foram. Porque nós não podemos esquecer, né, seu Miguel Ângelo, que, na verdade, o Espiritismo, ou a doutrina espírita, ela estuda com muita profundidade os sonhos, né? Isso é profundo, realmente. Inclusive, esse tocou no assunto dos sonhos, eu fico até triste, porque nós temos apenas agora, no momento, acho que 6, 7 minutos. E o programa é obrigatório ir até às 20 horas, porque senão depois eu não tenho como integrar ele no Instagram, também nas outras redes sociais, que alguns aceitam só 1 hora de programa. Mas até, inclusive, se eu ver as perguntas que eu tenho, que a gente até pode programar para outro programa, e outras perguntas que a sua participação é muito importantíssima. Aqui, ó, sonhos. O Espiritismo estuda, ou melhor, exemplos, o sonho. Em muitos sonhos, as pessoas têm a sensação de terem já estado em determinados lugares, ou já feito alguma coisa naquele lugar, isso no sonho. O que significa? Você entendeu? Então, quer dizer, é uma das perguntas. Como outras perguntas aqui também, ó. Reencarnação. Quando estamos prontos para reencarnar? Escolhemos o momento e família? Outra, olha só, para o senhor ver como que o negócio é profundo, né? A questão, nós somos recebidos, após a morte, nós somos recebidos por parentes? Você entendeu? Outros aqui, ó. Os que estudam, ensinam a doutrina espírita, são mentores? O que são mentores? Então, agora nós temos apenas 5 minutos. Alguma dessas perguntas aqui, que nem, por exemplo, rituais, tem ou existe no Espiritismo? Aqui outra, como é a hierarquia dos espíritos? Olha só, para você ver que, entre outras e outras, é possível ser feita a regressão de memória? Onde pode ser feita, pode se fazer a regressão? Olha, essa entre outras perguntas, que eu gostaria de deixar até aqui já para o senhor já pautado, para o senhor no próximo programa, assim que o senhor tiver tranquilidade e uma oportunidade, para o senhor vir responder, porque muitas perguntas e muitas dúvidas, e a população fica na expectativa, por gentileza. Sim, o Espiritismo tem resposta para tudo. Não significa necessariamente que o Espiritismo consiga explicar casos particularizados, porque inclusive existem situações que dizem respeito às nossas provas, às nossas experiências na Terra. Mas o capítulo dos sonhos, ele é muito interessante, porque o Espiritismo admite 2 espécies de sonho. O sonho da imaginação, que é a elaboração mental através de construção de pensamentos. Esse é o sonho fisiológico. Então, é o sonho do próprio pensamento do espírito. E esse outro sonho que nós comentamos há pouco, que é o desprendimento
do espírito do corpo físico enquanto dorme, e vai ao mundo espiritual, e ali ele realiza encontros, experiências, estudos, enfim, uma inter-relação. Esse é o sonho mediúnico, esse é o sonho em que nós temos a experiência verdadeira fora do corpo. Agora, o que acontece? Nem tudo que nós sonhamos, nós nos lembramos, mas todos nós sonhamos todas as noites. E o registro pode ou não ficar no cérebro físico. Quando o registro fica no cérebro físico, nós nos lembramos do sonho. Mas quando ele não fica o registro no cérebro físico, nós dizemos assim, eu não sonhei. E não é verdade. Nós sonhamos, só que não nos lembramos. E todas essas outras colocações, o Espiritismo tem respostas muito diretas e claras, que oportunamente nós poderemos, então, estar aqui de volta com você, Geraldo. Com certeza, com certeza. E será um prazer imenso, seu Miguel. Aproveitando antes dos seus momentos finais, eu gostaria que o senhor deixasse aqui também para a gente o local para visitas, aprendizado e para participar da doutrina espírita em Itapetininga e região, que muita gente está perguntando. Sim. Existe o Facebook da Use Itapetininga. Então, Isso. Quem quiser entrar em contato através das redes sociais, poderá procurar Use Itapetininga no Facebook. Então, essa busca remeterá a pessoa às informações das casas espíritas, dos centros espíritas que existem na cidade. Nós temos um programa de rádio aqui na cidade já há 35 anos. Na difusora, né? Rádio Superdifusora, todo domingo, das 11 ao meio-dia, o programa O Terceiro Milênio. Então, ali são tratados temas específicos a cada semana. E entrando no Facebook, Use Itapetininga, vocês poderão ter as informações das casas espíritas, as atividades. Existem ali palestras gravadas, e as pessoas que tiverem interesse poderão entrar em contato. Nos próximos programas, depois o senhor me repassa por gentileza no WhatsApp, aí nos próximos programas eu vou passando também para a população em geral, tá bom? Que assim já fica mais fácil já ajuda também. Tá certo? Seu Miguel Ângelo, agradecer de coração participando, o senhor tenho apenas 50 segundos. Eu agradeço de coração a sua participação e, de coração, com certeza, muita gente aqui, parabenizando e mandando mensagem, adorando, e triste porque acabou. Mas, obrigado, seu Miguel Ângelo, de coração. Eu que agradeço a oportunidade, Geraldo, e levo ao público uma mensagem sempre de otimismo. Vamos olhar o Evangelho do Cristo com o seu a sua verdadeira face, a sua verdadeira possibilidade. Deus zela por nós. Jesus governa nossas vidas na Terra. Vamos à frente, porque a vida é esplêndida. Nos foi dada por Deus como uma bênção, e nós temos que aproveitar os recursos que o Pai Eterno nos oferece. Muito obrigado a você e a todos. E obrigado ao doutor Alessandro Viana por ter indicado a sua pessoa, viu? E realmente ele acertou na indicação. Parabéns, viu? A todos da equipe da Doutrina Espírita. Um forte abraço e fique com Deus, senhor. Eu agradeço. Abraço a vocês. Muita paz. Amém.